app, a gente sempre tira um momentinho ali no final da aula para trocar uma ideia. Vocês podem e devem, por favor, me chamar nos grupos, tio Léo, e também chamar o suporte ao aluno para tirar qualquer dúvida. Se você estiver com dúvida, se estiver acontecendo algum bug, por favor, chamem a gente, chamem, mano, a mim e o tio Léo, chamem os professores se eu não tiver ali na atividade na hora, mas não fiquem com dúvidas, não deixem problemas no app passar em branco, sempre reportem para a gente poder ir fazendo as alterações e fazendo as melhorias no aplicativo para vocês terem as melhores experiências possíveis, fechou? Dado o recadinho aqui do menino do suporte, é isso, Matheus, mano, boa aula aí, cara. Vamos lá, gente, vamos lá. Pessoal, para quem está chegando agora, só dar uma pequena introdução. A gente já tratou de muitas coisas da questão de redação. A gente já falou dos tipos de redação, dos vestibulares, do Enem, de gramática. E agora a gente está falando de interpretação. A gente já teve 2 aulas de interpretação anteriores. E hoje a gente vai concluir a parte de interpretação e já vamos amarrar na estruturação de texto. Então, acho que mais ou menos agora, no começo, vocês vão se sentir um pouco perdidos com algumas coisas. Mas não se preocupem que a gente vai amarrar tudo, a gente vai chegar em um consenso e a gente vai, principalmente hoje, terminar e já ir para a estruturação de texto. A gente vai comentar sobre o que alguns estudiosos falam de estruturação de textos, mas para isso a gente tem que falar hoje, e principalmente da interpretação e os problemas da atualidade. Então, aqui são os tópicos da aula de hoje. A gente vai falar da interpretação como produto, a interpretação como um problema da atualidade. Na aula anterior, a gente viu o problema da interpretação, e hoje a gente vai pôr a interpretação como um problema. Olha a diferenciação do que a gente comentou. E a gente também vai falar um pouquinho de... Aqui a gente vai entrar na estruturação de texto, que é como fazer uma boa interpretação, e a gente vai dar só uma pincelada no que é um fenômeno atual que a gente está percebendo, que é a chamada disputa de interpretação. Tudo isso vai calhar na questão da estruturação de texto. Então, vamos lá. Antes da gente começar, alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem um comentário sobre o tópico que acha que é pertinente das aulas passadas? Tudo certo, gente? Então, beleza, vamos lá. Vamos primeiro a interpretação como produto. Eu vou ler esse primeiro aqui, que ele tem umas paradas meio técnicas. Então, na aula retrasada, a gente viu sobre a vulgarização da interpretação, que era quando a gente busca interpretação em coisas que às vezes não tem. E aí que a gente vê a produção, da mesma maneira de uma indústria cultural, a gente vê uma indústria cultural de interpretação. Isso é o que a pesquisadora Zontag comenta sobre a vulgarização e a perda da sensibilidade da obra, fazendo com que tudo que a gente consuma atualmente tenha necessidade de interpretação. Para quem não estava presente, a gente viu que algumas coisas não necessitam de uma interpretação muito profunda. Obviamente, algumas coisas sim, mas muitas coisas também não necessitam. E, às vezes, é muito perda de tempo da nossa parte buscar interpretações muito profundas de obras que não são tão profundas assim. Por isso eu queria pedir para o pessoal que está chegando agora, a gente só levantar 2 perguntinhas aqui sobre essa questão de interpretação. Vocês acham que existe interpretação errada de alguma obra? Podem responder no chat, podem abrir a câmera para falar. Ó, Joana acha que sim, que existem interpretações erradas. Andrômeda, depende. Alguém, Amadu, sim. Tiffany falou que não. Vocês que estão falando, ó, depende muito. Mas quando depende, é porque existe, né? Vocês não acham isso? Se depende é porque realmente tem uma interpretação certa e uma interpretação errada? Se você interpreta o Naruto como bom, você está errado, dê certo. Pode falar, Andrômeda. Oi, gente, boa noite. Olha, assim, eu comentei depende porque existem situações em que não existe uma interpretação errada ou uma interpretação boa,
de certo modo, uma interpretação certa, na verdade, perdão, Ah. eu falei erroneamente, mas, por exemplo, tem obras que, por exemplo, a Mona Lisa, não existe uma interpretação errada ou certa daquilo. Porém, em outros casos, como o filme não, o livro Lolita, que é um caso muito particular, em que tem gente que acha que o livro se trata de uma obra passando pano para um pedófilo, só que, na verdade, a intenção do autor foi trazer o ponto de vista de alguém pedófilo. Como é que eu posso explicar? Para o leitor saber como é a visão de um pedófilo sobre a sua vítima, entende? O pedófilo não tem, como é que eu posso dizer? Tem, de certa forma, essa noção de que a criança é uma vítima, mas toda a visão dele é que é algo romantizado, para ele isso não é algo ruim, etc. Mesmo que, no fundo, ele saiba que é, entende? Então, existem esses dois casos, por exemplo, da questão da Mona Lisa, em que cada um vai interpretar da sua forma aquela obra de arte, ou como, por exemplo, aquela obra muito famosa da Revolução Francesa, aquela lá de levantar o símbolo da França. Vocês estão ligados qual é? Eu acho que todo mundo lembra qual é. Sim, então, que é muito conhecido. Não existe uma interpretação certa ou errada, eu acho, daquela obra de arte, entende? Porém, em outras obras que são um pouco mais polêmicas, existem interpretações que são errôneas, entende? Ao menos assim, no meu ponto de vista, né? Sim, não, então, eu vou levantar, eu vou colocar aqui duas questões de quando a gente pode, de que você, o seu depende já provou que tem interpretação errada. Olha aí. Eu vou dar aqui um exemplo que eu dei na primeira aula de interpretação, que é a Chapeuzinho Vermelho. Há quem diga que a Chapeuzinho Vermelho é uma obra comunista. Tá certa essa interpretação? A Andrômeda quebrou ali, ela... exatamente, Joana. Há quem diga que Chapeuzinho Vermelho é uma obra comunista. Alguém consegue chutar o porquê? Por causa do vermelho? Por causa do vermelho. Agora eu vou perguntar para vocês, gente. Por qual? Sim, exatamente. Agora eu vou perguntar para vocês, gente. Essa interpretação cabe na história do Chapeuzinho Vermelho? Não. Cabe. Tem um vídeo maravilhoso do Paulo Cogos falando que o McDonald's é uma empresa socialista. Vermelho, porque o logo dele é vermelho. O Paulo Cogos fala que os pinguins do filme do Mario Bros deviam ter armas nucleares, né? Então, né, mísseis termonucleares, né? Então, quem pode falar desse gênio da atualidade? Não, mas pode falar, Madu. A Dama tá passando mal mesmo. Tem uma outra teoria que é um pouco parecida com essa, que fala que os islâmicos também são comunistas porque o Papai Smurf usa vermelho e porque ele tem um medo a menos. Papai Smurf é uma alegoria pro Lula, né? Mas Exatamente. então, exatamente. Mas aí, vamos lá, galera. Vamos no caso disso daí. Cabe essa interpretação para uma obra da Chapeuzinho Vermelho? Cabe, né? Não. Assim, se ela foi feita é porque alguém achou que sim. Mas vamos lá. Licença poética. É uma licença poética. Licença poética. Tá, beleza. É usar da sua liberdade sem o bom senso. Sabe, é isso. Para falar essas coisas ainda mais na internet. Mas a questão é, cabe dentro da obra, dentro do contexto da obra, dentro de tudo que essa obra fala, cabe eu falar que a Chapeuzinho Vermelho é uma obra comunista? Ana César mandou, tem lucro para tudo, exatamente. Mas vamos lá, gente, vamos acertar essa pergunta. Cabe? Não. Exatamente. Então a gente já sabe que quem interpretou isso fez uma interpretação errada, por causa que aonde que eu vou tirar essa questão política de uma obra que fala de uma menina que estava andando na rua, vira cebolinha. Uma menina que estava andando na rua e apareceu um lobo que fala e falou, onde você vai? Sabe, onde que cabe isso? A outra interpretação que eu queria falar para você... Pode falar, Andrômeda. Pode falar, você levantou a mão, pode falar. Ela travou. Eu acho que ela travou. Dá seguimento para destravar. Tudo bem. Bom, então, daí a questão é a outra coisa que eu vou perguntar para vocês. Vale eu falar que eu li Chapeuzinho Vermelho e do que eu tirei aqui o Chapeuzinho Vermelho é roxo? Que eu interpretei a Chapeuzinho Vermelho, da qual é conhecida por seu Chapeuzinho Vermelho. Não tem nem nome na história, ela é só conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Tem um chapeuzinho roxo? Se você for espanhol e considerar que em espanhol o vermelho é roxo...
Mas ainda é vermelho, né? E se a pessoa tiver daltonismo? E aí? Ela não vai Não, ganhar. ninguém vai entrar no assunto do Chamou o Aldino, chamou o Aldino. Então, foi levantado isso. Mas a questão é. A cor de vermelho é uma mistura perdida, gente. Oi? Ela é uma mistura perdida, por isso que ela usa roxa, porque ela é uma mistura perdida. Mas aí a questão é essa, gente. Cabe eu dizer que eu tirei essa. Matheus, uma pessoa da qual não tenho daltonismo. Tirei essa interpretação de que é o Chapeuzinho Vermelho é roxo? Depende. Não depende, é sim ou não, gente. Isso é muito objetivo. Exatamente, não. Visto que diversos momentos da obra é dito que ela tinha um chapeuzinho vermelho. E de onde que eu tirei o roxo? Entende? É uma interpretação errada. Gente, é caricato assim, mas é porque é assim que a gente tira os exemplos, sabe? Tipo, essa da Chapeuzinho Vermelho ser comunista, a gente quer que seja caricata, mas não é, tá? Tipo, realmente tem gente que acreditou isso por um bom tempo durante os anos 2018 e 2023. Então, Mas tem gente que diz isso até hoje, né? Mas vamos lá, continuando. Agora eu queria levantar um exercício para vocês. Para quem pode. Calma aí. Tá, isso aí. O exercício 1. Vamos todo mundo que consegue, tem acesso ao YouTube aí rapidão. Abre o YouTube aí e pesquisa. Não dá enter, só escreve o nome do filme ou série favorito de vocês. Anime, série, jogo, assim, qualquer coisa. Qualquer coisa assim que vocês curtam. Final do Mundial do Corinthians 2012. Isso, agora você vai digitar. Final explicado. Final explicado. Final explicado dessa pesquisa. Quantas coisas apareceram aí? Eu vou abrir até o meu aqui para dar um exemplo para vocês. Crepúsculo pesquisar. Hortência, boa, pesquisa aí. Crepúsculo, final explicado. Não, é sério. Parece que é meme, gente, mas não é. Tô falando sério isso. Eu vou abrir aqui, tipo... Pode falar, Basílio. Mundial de 2005. Oi? Mundial de 2005, Copa do Brasil de 23. É o título do São Paulo, gente. Ó, eu vou dar aqui um exemplo. Deixa eu pensar um filme... Eu tô entrando de gaiato, que eu tive que sair. Eu ia ajudar minha tia aqui. Um filme aqui. Hereditário. É um filme de terror. Final explicado. Vamos ver quantas coisas aparecem. 1, 2. Ó, e vai. Final explicado. Final é bom, ó. Agora, mesma coisa se eu colocar em inglês. Ending explained. E vai. Alguém... Vamos ver o Crepúsculo, que a Hortência falou. Crepúsculo. Não é... Qual é o último livro do Crepúsculo? Qual é o último filme? Ela nova, né? Amanhecer. Amanhecer, isso. Amanhecer, final explicado. Harry Potter. Aqui. Motivo do Crepúsculo não tem continuação, final explicado, batalha final, assistir até o final, sabe? Tipo, e assim vai. Vamos ver no Harry Potter. Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, final explicado. E vai. O que aconteceu? Qual a diferença? Por que os fãs não gostam? Final bizarro, e assim vai. Isso, gente, vem daquilo que a gente estava falando aqui no começo. Deixa eu voltar aqui para os slides. Que é sobre... Opa, voltou. Que é sobre a interpretação como um produto. A gente está numa onda da gente, conforme eu comentei na aula passada, hiperinterpretar algumas coisas e a gente ter a necessidade de uma confirmação dessa interpretação. Por exemplo, eu assisti o final de Hereditário e para mim o final de Hereditário, que é o filme de terror, é esse. Daí eu vou procurar pessoas que apoiam a minha interpretação. Eu vou pesquisar pessoas que às vezes têm uma interpretação mais ou menos parecida com a minha para eu conseguir ter uma base para eu poder entender o final. Entende? A gente
busca muito essa validação uma validação de quem a gente tem como autoridade, seja um pesquisador, seja um youtuber, seja qualquer pessoa, seja seu professor. E a gente tem essa... agora a gente está nesse negócio, como eu comentei, de interpretação como produto. E com isso eu volto para as pessoas novas, fazendo uma outra pergunta, da qual a gente vai retomar no próximo slide. Um autor, ele tem a palavra final na interpretação da sua obra? Não. O Léo acha que não. Alguém discorda? Eu acho que sim, porque ele tem o direito sobre a obra dele, ele tem toda a propriedade intelectual, e legalmente ele que manda naquele universo, é tipo deles. É tipo The Francis, que é literalmente os Beleza. escritores da DC. Star Wars é a prova de que você tá errado, Jimmy. Pode falar, Madu. Eu acho que depende, porque, tipo, na partir do momento que você meio que colocou a sua história pro mundo, qualquer um pode ir lá e fazer uma fanfic com ela. E a pessoa pode gostar mais da fanfic do que da história original. Mas É uma Ó, as pessoas podem interpretar a obra com bem querer. Não, sim, elas podem interpretar. Mas vocês acham que a opinião do autor sobre a interpretação da obra vale mais do que a sua? É claro, porque é canônico. O canon da obra depende da decisão da... Para mim, Naruto acabou no arco do Pain. Mas teve uma cacetada de outros episódios. Então, o que manda é o cara, né? Boruto nunca existiu. Não, ele manda na história, eu tô falando da interpretação. A não ser que, tipo, você seja, sei lá, o livro seja uma adaptação para filme, e você é o ator, e aí você falou uma coisa sobre o seu próprio personagem. Aí eu acho que você tem um certo poder, não tão grande quanto do autor, mas um pouquinho maior do que uma pessoa comum que só viu o livro, que só leu o livro ou só viu o filme. Por quê? Porque para o ator, para interpretar, ele tem que se passar pelo personagem, então ele tem que entender as emoções e as ações daquele personagem, né? Faz sentido. Quer dizer, entre aspas, faz sentido. A gente vai chegar lá. Alguém tem alguma opinião adversa? Ó, o Manoel César acha que sim. A Adriana continua pensando que existe intenção no que ele disse, que ele disse que é a interpretação de cada um. Como assim? Você pode explicar um pouco melhor, Adriana? Eu não entendi a sua colocação. Boa noite, Cleiton. As pessoas acham que não. Não, beleza. Eu vou continuar aqui. Enquanto você escreve, eu já volto para... Na minha opinião, o autor não tem. Varia de culturas para a interpretação. A gente vai chegar lá. É uma boa coisa. Uma boa colocação sua também. Vamos lá. Agora aqui, vamos lá. Voltando aos slides. A interpretação, para vocês, era uma coisa necessária? Você acha que é necessário interpretar tudo? Ou só certas coisas? Cleiton, pode levantar, pode falar. Eu acredito que tem determinada informação que não precisa nem de você interpretar. Já vem muito explícito na comunicação que se tem. Mas o afirmar o óbvio também não é uma forma de interpretação? Porque você pressupõe que a pessoa precisa que o óbvio seja afirmado? Gente, a aula de hoje tá pegando. Ó, a Beatriz falou que sim, ela acha que a interpretação é necessária. Certo? Por quê? Se a sua mãe falar para você assim, Beatriz, um exemplo. Beatriz, tira o lixo. Você precisa interpretar essa informação? Vocês precisariam interpretar essa informação, galera? Pensar, nossa, minha mãe falou isso porque ela quer que eu, no momento futuro, tire o lixo, ela quer que agora, ficou ambíguo. Tem que interpretar que eu tenho aqui no banheiro, pelo menos, né? Aqui em casa eu tava no banheiro, que pegar no banheiro, aí eu tenho que tirar a sacola do lixo, fechar, amarrar, colocar outra sacola e colocar no balde de lixo. Tem que fazer toda esses passos para fazer uma ação só, uma regra só. Sim, só que isso daí não é uma interpretação, isso daí é uma ligação de fatos.
Mas aí você pode falar para mim, mas isso está implícito na ordem dela. Aí sim é uma interpretação. Aí sim, realmente é uma interpretação. Estão falando que não, estão falando que sim. Vocês estão falando que não, que nem toda que a interpretação não é necessária. Vocês podem dissertar para mim, falar mais ou menos o porquê que vocês acham isso? Quer falar, Basílio? Você abre o microfone? Para mim não, porque uma coisa para mim é natural, minha tia. Não precisa pedir para mim juntar o lixo e tirar. É uma das primeiras coisas que eu faço quando acordo. Sim. Arrumo minha cama, junto o lixo lá para fora, limpo o banheiro dos nossos gatinhos Uhum. e só tiro o lixo quando abro o portão, quando vou sair, quando a primeira oportunidade a gente abre o portão. Uhum. Mas não, para mim não tem nada de muito mistério. A mesma Sim. coisa quando o meu tio pai, que era meu tutor, eu era mais novo, morava com ele, era vivo, uma coisa ele fala. Eu sabia o horário que tinha que colocar no lixo lá no prédio. Lá no prédio não podia colocar fora daquele horário. Até chamava me puxava a orelha se não fizesse as coisas direito. Sim, exatamente. Mas aí, ó, agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês em relação a isso. A gente interpreta. Mas se a gente não interpretasse, a gente conseguiria viver? A nossa vida, a gente, algumas pessoas estão falando sim, outras pessoas estão falando que não, a gente não conseguiria viver se a gente não interpretasse. Não, não, não. Certo. O Basílio comentou que ele tem gato. O gato precisa interpretar para viver? Sim. Precisa? Não. O que ele Não. precisa interpretar? Se ele tá com fome e ele escuta como ele miau, vai comunicar pro dono dele que ele tá com fome. Tipo, a minha cachorra, dou um exemplo que é o que eu vejo, ela fica, quando acaba a ração dela, ela fica batendo o pote dela no chão, tipo, ei, eu tô com fome. Só que ela interpretou que a ração acabou, que ela precisa se alimentar. Mas ela interpretou ou ela constatou um fato? Aqui em casa ela fica esfregando em mim. A minha mais velha fica esfregando em mim. Qual é que é alguma coisa? Ó, vou ler 2 comentários aqui que são muito pertinentes. A Adriana comentou: o gato não precisa de interpretação, mas nós precisamos porque nós nos comunicamos. Sim, mas o gato também se comunica. O gato se comunica com outros gatos. As abelhas se comunicam com outras abelhas. Elas não falam, mas elas se comunicam. E a Joana levantou uma outra questão, que o ser humano sobreviveu muito tempo sem interpretar. Entende? Então, tipo, a questão é, a interpretação atualmente, sim, é muito importante para a nossa vida. Mas ela nem sempre foi. Vide que a gente tem exemplos de animais dos quais eles não se comunicam, eles se comunicam, mas eles não falam, eles não têm essa comunicação verbal, mas eles vivem sem a necessidade de interpretar. Mas, gente, a gente tá fugindo um pouco do foco. Não é o que os animais estão demonstrando, é questão de interpretação. Se você dá uma imagem para o gato não vai interpretar, ele vai viver a vida dele mais feliz que a sua, que a nossa, né? Se você der uma imagem para o cachorro, assim, o cachorro ele vai olhar e vai, tipo, nossa, que legal, cores, e vai viver a vida dele mais feliz que a nossa. Entende? Então, a questão é dentro da interpretação. E agora, a outra questão é, tudo depende de interpretação? Tudo, tudo, tudo. Tudo que eu tô falando, tudo que envolve a nossa vida humana, depende de interpretação? Estão falando que não, estão falando que não. Certo, muitas pessoas estão falando não. Quem está falando não, consegue me dar um exemplo do porquê não? Se não, como que a gente consegue entender as coisas? Como que a gente consegue tirar um proveito de alguma coisa? Vamos dizer que, tipo,
como eu consigo saber que tal pessoa tá afim de mim se eu não consigo interpretar os sinais? Como que eu consigo saber que... Gostar ainda é meio subjetivo, mas a pessoa que tá quase te dando um murro na cara, você não precisa ser muito esperto, interpretar a violência. A violência é uma coisa muito direta. Exatamente, Violência, exatamente. alguém te apontar uma arma, você não precisa interpretar. Você não precisa interpretar, realmente. Não precisa interpretar que o cara tá com uma intenção não muito da hora com você, né? Mas a questão é essa, gente. Então, tipo, realmente a gente não... Na verdade, a gente precisa interpretar sim, mano. Porque a gente pode ver a arma e, tipo, a gente vai ligar que aquilo ali quer dizer perigo. A gente vai interpretar que o símbolo da arma é perigo. Mas a questão é, tipo... Como a gente consegue entender alguma coisa se a gente não interpreta? Como é de... pode falar, eu ia espirrar, mas pode falar. Pode falar, pode falar. Cleison. Opa, Pode falar. Então, assim, eu acredito que desde quando a gente nasce, a gente já tem uma forma de interpretar. A mãe, ela vai dar os primeiros sinais para a gente beber o leitinho. Aí você já vai saber por ali onde é o caminho. Tem coisa que na vida você precisa da interpretação. Tem coisa na vida que você já está explícito para você. O bebê na, na coordenação dele motora, ele não tem, mas ele tem a assimilação ali do peito da mãe, já vai direto para lá. Então, assim, eu acredito que, assim no nosso dia a dia, nossa vida, o nosso professor botou aí, o cara chegar com uma arma na sua cabeça, você vai interpretar que ele é um assalto. Mas, assim, também, no mesmo tempo, você pode ver uma outra situação. O cara não precisa nem mostrar uma arma, mas se ele botar a mão no bolso ou debaixo da camisa, você vai saber que ele também está querendo te assaltar. Então, ali já teve uma interpretação. Aconteceu comigo uma vez, eu estava na parada do ônibus, o cara não precisou nem sacar a arma. Quando ele botou a arma assim, a mão debaixo da camisa, eu já interpretei que ele estava armado, né? Aí se perdeu, aí eu já fui entregando o celular. Então já teve uma interpretação que não precisou ele me mostrar a arma, entendeu? Sim, exatamente. Mas nossa, mandaram um texto maravilhoso aqui sobre a questão de interpretação. Baseado em si. Só que, ó, agora você comentou uma coisa da qual eu não tinha pensado, mas a gente pode comentar. Viu, Maria Esther? A questão eu já vou comentar sobre o que você falou, Cleison. Calma aí. A questão a interpretação é uma questão racional, enquanto o instinto não é. Agir por instinto é agir diferente de agir por razão. Então, você não acha que talvez seja uma questão instintiva além de interpretativa? Movimento muito rápido, eu sei, não eu sei por instinto que pode ser um perigo. Olha só. Exatamente, compreensão de sinais, emoções. É isso aí. E agora vai a outra pergunta. Se tudo depende de interpretação, como que a gente lida com interpretações que estão erradas diante da nossa interpretação? Além de reclamar no Twitter. Mas então, Cleiton, essa sua questão de interpretação. Aí não foi nenhuma questão, aí foi uma questão realmente de interpretação, foi uma questão racional. Você sabe que tipo, esse sinal é um sinal que às vezes pode simbolizar um assalto, a pessoa colocar a mão embaixo da camisa assim, e você pensou, ele tá fazendo isso, com certeza vai acontecer alguma coisa. E daí você falou, não preciso nem saber, você interpretou os sinais que foram dados. Exatamente. Só para comentar aqui, a Maria Esther, eu ganhei ainda, eu tenho 10 gatos. Pode falar, Basílio. Uma vez, esse meu tio pai falava que a pessoa que fica com
um sinal de que tem uma arma embaixo da camisa, às vezes a pessoa não tem nada. Mas a questão é, você uma vai pagar para Aí pode descobrir? ser interpretado das duas formas. Então, mas a questão é, você vai Pode pagar para não ter. descobrir? E aí a pessoa paga para descobrir. E aí não. Eu também aprendi a não pagar para descobrir. Eu não gostaria de pagar para descobrir. Então, exatamente. Você vai pagar para descobrir? Não. É nisso que a gente está falando, questão de interpretações de sinais. Uma coisa a gente exige por instinto, outra coisa a gente exige por meio da interpretação. E daí, agora, a gente volta naquilo que eu comentei. Se tudo depende de interpretação, como que a gente lida com a interpretação errada? Quem acha que... Alguém levantou a mão? Pode falar. Alguém está falando de Hegel aí? Quem que falou de Hegel? Eu tô te achando hegeliano, porque se o mundo parte de uma interpretação, você tá sendo 100% nacionalista aí, né? Gente, a gente vai... hoje em dia vai falar... São 4. Hum. Às vezes 2 mais 2 são 5. Quando? Dependendo da limitação no direito, não pode. É quando você tem uma interpretação diferente do que está escrito na lei. Bom, eu tenho que pensar um pouco. Eu tenho que pensar um pouco sobre isso. Vamos dar a palavra para Andrômeda agora enquanto eu penso. Pode falar. Olha, eu acho que a melhor forma de, como eu posso explicar, de lidar com essas interpretações errôneas seria um debate onde as pessoas têm argumentos a respeito de suas interpretações. Porque, por exemplo, nesse caso da Chapeuzinho, em que a gente afirma que a Chapeuzinho é comunista pelo simples fato de ela usar um vermelho, a pessoa teria que ter um embasamento melhor para isso, sabe? Um argumento melhor. Tipo, só por isso que aquilo é comunista? Então, por exemplo, o meu cubo mágico, que tem um lado vermelho, ele é comunista por conta disso? Tipo, tudo que tem ao redor vermelho, esse negócio aqui vermelho, é comunista? Não necessariamente, entende? Então, há essa questão dos argumentos por trás. A pessoa não pode simplesmente... Quer dizer, poder até pode, a depender de situações e momentos, mas, por exemplo, um presidente, né, como a gente viu no governo Bolsonaro, não pode muito chegar, sentar e dar na frente dos jornalistas falando, tipo assim, isso daqui, esse vírus é só uma gripezinha, a Covid é só uma gripezinha, entende? Qual é o embasamento para isso? Entende? A pessoa não tem muita noção das suas responsabilidades, entende? Isso vai depender muito das situações em que a pessoa está encaixada. E eu acho que a melhor forma de todo mundo lidar com isso, com a questão das interpretações errôneas, é abrir exatamente um certo debate a respeito disso, sabe? Incentivar que a pessoa pense, raciocine e argumente o motivo pelo qual ela interpretou aquilo, sabe? Se for realmente algo muito polêmico ou algo muito subjetivo, vamos dizer assim, como poemas em que cada um tem a sua interpretação e não necessariamente precisa de um argumento, mas aquela interpretação vai com base na vida da pessoa, é outros 500, entende? Eu acho que vem muito isso das ciências sociais, das ciências humanas, entende? É porque eu tenho um lado muito sociológico. Então, eu estou fundamentando toda a minha opinião agora de como interpretar interpretações errôneas, baseando na minha vida e no que eu aprendi em sociologia. Então, agora eu estou argumentando favorável à minha interpretação. Entende? Um negócio meio metalinguístico, sabe? Era isso. A gente vai falar da metalinguística daqui a pouco, inclusive. Não, mas ó, agora comentando sobre isso daí. Sim, assim, gente, a gente tende a achar que a interpretação, de certa interpretação, qualquer um pode fazer, e isso é uma coisa ótima. Mas a questão é que a gente precisa estudar para interpretar. Entende? Tipo, como tudo na nossa vida, a gente tem que estudar para fazer alguma coisa. E às vezes, porque a gente, como eu comentei lá atrás, a gente sempre busca uma autoridade para a gente embasar a nossa interpretação. E agora a nossa, entre aspas, tá, gente? Não, é uma crítica ainda, mas ainda assim, mas com certas ressalvas. A nossa principal base para a interpretação agora é
a academia, é a faculdade, é o que a academia, o ensino superior, interpreta alguma coisa e a gente tem como base isso. E isso em si é problemático pelo fato de que a academia é problemática. Então, por isso que às vezes a gente fala da afirmação do óbvio. Eu lembro que eu tinha uma professora que falava que às vezes afirmar o óbvio é tão importante que às vezes a gente esquece do óbvio e a gente já vai para alguma interpretação. Porque, por exemplo, a gente vai ver. Eu tenho exemplos aqui, calma aí. Vamos passar. Como na questão da interpretação como um problema. Que a gente trata a interpretação como um problema. A interpretação vira um problema quando há uma hiperinterpretação de uma obra. Deixa eu ver se é aqui. Beleza, isso aí mesmo. Quando há hiperinterpretação de uma obra. O que seria hiperinterpretação? Quem estava nas aulas passadas e quer tentar explicar? Alguém? Para os colegas novos, quem quer tentar explicar? Hortência. Madu, pode falar. Sim, você não levantou a mão primeiro? Se ela levantou a mão, eu falo depois. Não, ela não levantou, é por causa que eu vi a foto dela, eu chamei ela. Desculpa. Então, eu acho que assim, eu vou dar o exemplo da minha prova, que eu fiz aqui dentro da FATEC. O tema da prova era sobre como os países da América Latina, os países africanos, meio que são deslocados por conta da colonização que aconteceu nesses países. E, assim, muitas pessoas que, moram nesses países têm uma interpretação, ensinada uma história diferente da que é ensinada pra gente. Eu tenho um amigo português e a gente sempre tem discussão, porque ele acha que meio que Portugal estava certo, e eu sempre falo pra ele que não, que o Brasil, assim, acabou se ferrando, né, porque além do ouro roubado, a gente não teve só ouro, a gente também teve a nossa cultura dos povos originários roubados. Então, é uma história só, que tem os fatos que realmente aconteceram nela, mas tem uma hiperinterpretação, porque nós dois tivemos interpretações diferentes. Mas não é porque ele tem uma interpretação diferente, mas porque é o que foi ensinado para ele desde que ele é uma criança. E para mim, o que foi ensinado para mim desde sempre é uma história diferente da que ensinava para ele. Boa explicação. Então, a questão da hiperinterpretação que a gente estava comentando é o seguinte. Às vezes, em alguns momentos, a gente se dá tanto para buscar a interpretação de alguma coisa que a gente esquece da obra, a gente esquece a materialidade da obra, a gente esquece a forma da obra. Eu vou dar só um exemplo aqui que eu dei na penúltima aula de como que a gente pode, um exemplo nítido de hiperinterpretação. Gente, vocês vão ver que eu uso muita imagem, muita foto, muito quadro. Eu não tenho nada a ver com artes aqui. É muito fácil da gente ilustrar esse tipo de coisa por meio de imagens, de interpretação, hiperinterpretação, entende? Então, eu vou colocar uma imagem que ela é um pouco feia, gente, mas vamos voltar nela. O Léo adora esse quadro, inclusive. Saturno devorando um filho. O que vocês tiram disso? Pessoal novo que chegou aqui em relação e caiu de paraquedas na questão de hiperinterpretação. O que vocês tiram disso daqui? Bem natural, exatamente, Davi. Quem nunca, né? Quem nunca viu isso aí? Acorda 3 horas da manhã, faz um lanchinho de madrugada e vê isso aí. Quem nunca? Vamos lá, não, vamos lá. Bem family friendly, exatamente. Vamos lá, gente. Vamos tentar interpretar isso daí. Pode falar, Andrômeda. Olha, isso daí tem a ver com a mitologia grega, não é? Não. O nome Não? tem, mas o quadro não. O quadro em si não tem. É. Tá. Sim, aí é que tá. Porque eu vou interpretar justamente como eu tinha falado como eu tinha falado alguns minutos atrás, a respeito de como as opiniões e as interpretações são formadas. No meu contexto de vida, em que eu vi muito a respeito sobre a antropofagia, que é quando as pessoas não, aquele ritual, sabe, em que a pessoa devora a carne para obter os saberes, etc., das outras pessoas.
Isso poderia ser um exemplo de um banquete antropofágico, de certa forma, que a pessoa pode ser que esteja se alimentando da outra para receber esses saberes, as habilidades que a outra pessoa tem. Ou isso poderia ser no sentido apenas puramente... Não é filosófico como... Não é filosófico, não é no sentido literal. É uma representação de como se a pessoa estivesse comendo uma outra pessoa, só que aquilo deve ser interpretado de uma forma em que, talvez de um modo negativo, alguém está se apropriando de uma personalidade de alguém, está comendo alguém, está querendo se tornar alguém. De certa forma, vai ter aquela pessoa dentro de você, então você está alimentando aquela pessoa. Ou de uma forma positiva, em que você está se alimentando daquela pessoa, em que você está, como é que eu posso dizer? Não é recebendo, não é captando, mas é como se você estivesse pegando aquilo positivo da pessoa. Absorvendo. Mas não é algo necessariamente ruim, pode ser o conhecimento e etc. Então, essa imagem pode ser uma representação disso.